Olá, meus amigos, olá, minhas amigas do Legislação Integrada. Aqui quem fala é o professor Bruno Valente e a nossa conversa de hoje é sobre jurisprudência em teses do STJ, edição número 188, a terceira edição seguida sobre o tema improbidade administrativa. Então, antes de começar, fica aquele convite de sempre para você que vem sempre aqui, que escuta nossos podcasts, mas ainda não nos segue, seja no Spotify, no Deezer, no Apple Podcasts, no Google Podcasts, ou por onde quer que você nos escute. E ativa também o sininho para ficar sabendo sempre que tiver podcast novo. Aproveito também para lembrar que o Spotify tem função de aceleração. Então, se você gosta de ouvir um pouquinho mais rápido, usa o Spotify que você vai gostar. E por último, aquele velho convite também, segue a gente no Instagram, você que ainda não segue, para por lá você ficar por dentro de todas as nossas novidades. Então, vamos lá começar? A primeira tese do dia já é uma tese superada, e aí eu já vou pedir para vocês muito cuidado e muita atenção na hora de estudar essa edição do Jurisprudência em Teses. Na verdade, não só essa, as três últimas edições, porque essas teses elas ainda estão baseadas em julgados anteriores à Lei 14.230. Então, eventualmente, já vem aqui alguma tese superada. É o caso da primeira, como é a tese 1. No ato de improbidade administrativa, do qual resulta prejuízo, a responsabilidade dos agentes em concurso é solidária. Acontece, meus lindos, que o artigo 17c, parágrafo 2º, determina que, lembrando, esse dispositivo foi incluído pela Lei 14.230 de 2021, e ele determina que, na hipótese de litisconsórcio passivo, a condenação ocorrerá no limite da participação dos beneficiários diretos, vedada qualquer solidariedade. Trata-se de um dispositivo que veio exatamente para superar a jurisprudência que era dominante antes da sua edição, já que antes o que se entendia, inclusive no âmbito do STJ, era que, no ato de improbidade administrativa do qual resulta prejuízo, a responsabilidade dos agentes em concurso é solidária. Então, meus amigos, muito cuidado, pode marcar aí essa tese 1 como superada. Pela Lei 14.230, não existe mais solidariedade entre os réus na ação de improbidade administrativa. Já as teses 2 e 3, elas precisam ser lidas com certo cuidado e é necessário ainda aguardar um pouco para saber o que o STJ vai decidir sobre o tema. Se são teses que permanecem vigentes de forma integral, da forma que está aqui, ou se realmente são teses que vão ter que ser readaptadas para uma releitura de acordo com a Lei 14.230. A tese 2 diz que, nas ações de improbidade administrativa com pluralidade de réus, a responsabilidade entre eles é solidária até, ao menos, a instrução final do feito, momento em que se delimita a cota de responsabilidade de cada agente para fins de ressarcimento ao erário. Tese 3. Na hipótese de não delimitação da cota de responsabilidade solidária dos corréus no ressarcimento ao erário, na fase instrutória da ação de improbidade, é possível a discussão a respeito da individualização do dano no momento da liquidação da sentença. Então vamos aqui para um caso exemplificativo. Em 2019, o Linneu e o Mendonça praticaram um ato de improbidade do qual decorreu um prejuízo de R$ 1 milhão para o erário. Em decisão liminar, foi deferida a indisponibilidade de bens dos réus, e como o Mendonça não possuía nenhum bem, 3 imóveis do Linneu, no valor total de R$ 800 mil, foram tornados indisponíveis. E aí o Linneu não possuía mais bens também, ele só possuía esses 3 imóveis no valor de R$ 800 mil. O Linneu, no entanto, ele recorreu da decisão, afirmando que o seu patrimônio não poderia ser tornado indisponível para garantir o valor total da dívida. Para o Linneu, de acordo com o argumento que ele trouxe, como eram 2 réus, cada um teria que arcar com 50% da dívida. Então, o Linneu ali afirmou que ele teria que arcar somente com 50% da dívida e que, portanto, só 500 mil poderiam ser
tornados indisponíveis da sua conta ou dos seus bens. E aí a decisão em questão, ela estava de acordo com a jurisprudência vigente? A pergunta é sim. Por quê? Porque na fase processual em que estava, não havia ainda essa necessidade de individualização do quanto de prejuízo cada réu causou. Nessa fase ainda havia uma solidariedade. Então, essa individualização, ela só ocorreria via de regra após o fim da fase instrutória, ou mesmo, se fosse o caso, só depois do trânsito em julgado, só lá na fase de liquidação da sentença condenatória. E aí você me pergunta, Bruno, e de acordo com a Lei 14.230, isso continuaria sendo possível? Ou sob essa nova ótica o Linneu teria razão? Aí, meus amigos, a gente vai lá no artigo 16, parágrafo 5º. Ele determina que se houver mais de um réu na ação, a somatória dos valores declarados indisponíveis não poderá superar o montante indicado na petição inicial como dano ao erário ou como enriquecimento ilícito. De acordo com essa leitura isolada do 16, parágrafo 5º, a gente até chega à conclusão de que isso aqui está ok. E realmente, aqui pensando um pouco de acordo com a própria sistemática do processo, eu entendo, aqui vai um pouco da minha opinião pessoal, que seria muito complicado querer exigir uma perfeita individualização do dano causado por cada um desses indivíduos antes da instrução processual, e que, por outro lado, não permitir que a indisponibilidade de bens seja feita dessa forma, acabaria trazendo uma grande possibilidade de dano ao erário. Então, eu até entendo que essas teses elas poderiam sim permanecer vigentes. Qual é o problema? O problema é que o mesmo artigo 17, parágrafo 2º que a gente leu, ele diz que na hipótese de litisconsórcio passivo, a condenação ocorrerá no limite da participação dos beneficiários diretos, vedada qualquer solidariedade. E aí se pode entender que, como está vedada qualquer solidariedade, não seria possível falar em solidariedade sequer nesse momento. E aí você pode trazer uma argumentação toda no sentido de que a Lei 14.230 trouxe toda uma normatização mais protetiva ao indivíduo réu da ação civil pública por ato de improbidade. Enfim, você pode trazer argumentos. Agora, o que eu destaco? Que aqui está falando da condenação. No momento da condenação, estará vedada qualquer possibilidade de solidariedade. E, nesse primeiro momento, quando a gente fala na indisponibilidade de bens, não se está falando aqui em condenação ainda. Então, realmente a tese 2, ela até parece estar ainda de acordo, mas a tese 3 ela já fica um pouco mais complicada, porque a tese 3 ela já permitiria que houvesse uma individualização somente na liquidação de sentença, ou seja, até o momento da sentença se pensaria em uma solidariedade. E aí realmente já parece que seria incompatível. Mas aí, meus amigos, aqui eu estou tratando de suposições e devemos realmente aguardar um pouco para ver o que será decidido. O que eu peço para vocês somente? Tese 1, ela está claramente superada. Tese 2, ela até talvez permaneça vigente. Tese 3, um pouquinho mais de atenção. Então, tese 2 e 3, atenção, mas muita atenção em relação à tese 3. Tese 4, mais uma que precisa ser vista com muito, muito, muito cuidado. Olha só o que a tese 4 diz. Na hipótese de solidariedade entre os corréus na ação de improbidade administrativa, o bloqueio do valor total determinado pelo juiz para assegurar o ressarcimento ao erário deverá recair sobre o patrimônio de qualquer um deles, vedado o bloqueio do débito total em relação a cada um dos co-obrigados, tendo em vista a proibição do excesso de cautela. Como é que seria esse exemplo aqui? Vamos voltar lá para o mesmo caso do Linneu e do Mendonça, só que agora a gente vai mudar um pouquinho a história. Em 2019, Linneu e Mendonça praticaram ato de improbidade administrativa, do qual decorreu prejuízo ao erário no valor de R$ 1 milhão.
Em decisão liminar foi deferida a indisponibilidade de bens dos réus, motivo pelo qual foram tornados indisponíveis 3 imóveis de Linneu no valor de R$ 1 milhão e 2 de Mendonça, também no valor total de R$ 1 milhão. Ou seja, o que aconteceu aqui? Aconteceu um excesso de cautela, né? Se indisponibilizou R$ 2 milhões, 1 milhão de Linneu e 1 milhão de Mendonça. E aí, essa decisão ela estaria de acordo com a jurisprudência vigente? Não, ela não estaria. Porque ainda que se admitisse a solidariedade, essa solidariedade ela era limitada ao valor do dano. E aí, nesse momento, né, anterior à Lei 14.230, até existia uma elasticidade um pouco maior, porque, por exemplo, era possível a indisponibilidade para satisfazer valor de multa, já se podia pensar em eventuais prejuízos adicionais que poderiam ser cobertos por essa indisponibilidade. Então, enfim, existia uma elasticidade um pouco maior que hoje não existe, mas nem sequer perto ao ponto de se permitir o dobro, né, do valor. Então aqui era 1 milhão e se tornou disponível 2 milhões. Então não era possível. E com a Lei 14.230? Com a Lei 14.230, aí é que não é possível mesmo, não é? Porque hoje, inclusive, existe uma delimitação muito clara de que a disponibilidade vai recair exclusivamente sobre o valor integral para ressarcimento do dano ao erário, sem incidir sobre valores eventualmente aplicados a título de multa civil, de acréscimo patrimonial e etc. E aí, o debate aqui vai ser em relação novamente a essa existência da solidariedade entre os corréus nesse período anterior ao fim da instrução processual da ação de improbidade administrativa. Então, mais uma vez aqui os pontos sensíveis são aqueles mesmos que eu trouxe em relação às teses 3 e 2. São quais? Primeiro ponto, a vedação existente lá no artigo 17c, parágrafo 2º, na hipótese de litisconsórcio passivo, a condenação ocorrerá no limite da participação e dos benefícios diretos, vedada qualquer solidariedade. Ponto 1. O segundo ponto é aquele lá do 16, parágrafo 5º, que ele diz que se houver mais de um réu na ação, a somatória dos valores declarados indisponíveis não poderá superar o montante indicado na petição inicial como dano ao erário ou como enriquecimento ilícito. Então aqui, mais uma vez, o artigo 16, parágrafo 5º, ele traz realmente uma ideia de que seria possível essa indisponibilização de forma mais ou menos indiscriminada entre o patrimônio dos réus, ao menos nessa primeira fase processual, ao passo que o 17c, parágrafo 2º, pode trazer aí um questionamento. E aí a solução para esse caso realmente é mais uma tese que o seguro é aguardar o posicionamento dos tribunais. Talvez permaneça, sim, uma tese vigente. As teses 5 e 6, aí sim, elas permanecem vigentes, ok, e nós vamos analisá-las conjuntamente. Tese 5, incabível aplicar a pena de cassação da aposentadoria, não prevista no rol taxativo do artigo 12 da Lei 8429 de 92, em processo judicial que se apura a prática dos atos de improbidade administrativa, em virtude do princípio da legalidade estrita, que impede o uso de interpretação extensiva no âmbito do direito sancionador. Tese 6. Viola a coisa julgada a decisão que, em cumprimento de sentença de ação de improbidade administrativa, determina a conversão da pena de perda da função pública em cassação de aposentadoria. Então vamos lá. Primeiro ponto. Quais são as penas aplicadas aos atos de improbidade administrativa? E aí vamos relembrar. Nós temos os atos de improbidade administrativa do artigo 9º, do artigo 10º e do artigo 11º. No artigo 9º são aqueles atos que importam enriquecimento ilícito, artigo 10º aqueles que importam em prejuízo ao erário, e no artigo 11 aqueles que atentam contra princípios da administração pública. E aí lá no artigo 12 você vai ter as sanções aplicadas a cada um desses artigos, na hipótese do artigo 9º, do artigo 10º e do artigo 11º. E aí lá no nosso informativo escrito você tem uma tabelinha
onde vai ficar delimitado nessa tabela quais são as sanções aplicadas a cada um desses artigos. Então, por exemplo, perda da função pública vai caber no caso do artigo 9º e 10º, mas não no caso do 11º. Mesma coisa, perda de bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio. Então, enfim, você vai ver lá essa tabelinha e aí com base nisso você vai saber quais são todas as sanções aplicadas. E aí o que eu quero que vocês entendam no primeiro momento? Qual é a natureza desse rol? Esse rol é de natureza taxativa. Cabe interpretação extensiva desse rol? Não, não cabe. Então, se não está lá previsto, não cabe. Então, lá nesse rol tem em algum momento falando em perda da aposentadoria, cassação da aposentadoria? Não tem. Lá tem falando em perda da função pública. Mas se o indivíduo já está aposentado, ele não pode perder a aposentadoria. Então vamos lá para uma situação concreta. O Ministério Público propôs uma ação civil pública por ato de improbidade em face de Policarpo Quaresma. Como o Policarpo já estava aposentado, o Ministério Público requereu a aplicação da pena de cassação da aposentadoria. Primeira pergunta: é possível essa aplicação da pena de cassação da aposentadoria? E a resposta é não. Em um primeiro momento, existia uma divergência sobre o tema, mas o STJ fixou uma tese jurídica no sentido da impossibilidade. Olha só o que ficou aqui nesse julgado da primeira sessão do STJ. Foi pacificada a divergência existente sobre o tema ao fixar a tese jurídica no sentido da impossibilidade de impor cassação de aposentadoria em ação de improbidade administrativa, pois a referida sanção não está prevista taxativamente na LIA e constitui matéria de legalidade estrita, sendo vedado o uso de interpretação extensiva no âmbito do direito sancionador. Então, Policarpo Quaresma não pode ser condenado à pena de perda da aposentadoria, de cassação da aposentadoria, em uma ação de improbidade administrativa. E agora a gente vai para outro exemplo para ilustrar a tese 6. Supõe agora que o Policarpo ele já foi condenado à sanção de perda da função pública. Foi proposta a ação em face de Policarpo Quaresma, ele ainda estava trabalhando, a ação tramitou. Quando a ação foi transitada em julgado, Policarpo já estava aposentado. Olha só que tranquilidade para o Policarpo. E aí o MP foi e disse: olha, Excelência, já que o Policarpo Quaresma já está aposentado, vamos converter essa sentença, lá onde você disse perda da função pública, vamos converter para cassação da aposentadoria. E aí, é possível? Não, não é possível. Viola, coisa julgada, a decisão que, em cumprimento de sentença de ação de improbidade administrativa, determina a conversão da perda da função pública em cassação da aposentadoria por ausência de previsão no título executivo. Mas vamos aproveitar para aprofundar um pouco. Primeiro ponto. Desde a Lei 14.230, a perda da função pública, salvo em situações excepcionais, ela está limitada exclusivamente ao cargo em que foi praticado o ato de improbidade. Veja só o que diz o artigo 12, parágrafo 1º. A sanção de perda da função pública, nas hipóteses dos incisos 1 e 2 do caput deste artigo, apenas atinge o vínculo de mesma qualidade e natureza que o agente público ou político detinha com o poder público na época do cometimento da infração, podendo o magistrado, na hipótese do inciso 1 do caput deste artigo, e em caráter excepcional, estendê-la aos demais vínculos, considerados as circunstâncias do caso e a gravidade da infração. Então, esse é o ponto 1, só para a gente poder aqui aprofundar a tese. Então, suponha que o Lineuzinho era servidor público da vigilância sanitária, agente sanitário, e aí ele cometeu um ato de improbidade, foi condenado anos depois, só que quando ele foi condenado anos depois, ele já tinha passado em outro concurso, ele agora era guarda municipal da mesma cidade que seja. Ele pode perder esse segundo cargo público? Não, ele não pode, a não ser que haja ali uma circunstância excepcional. E aí, para ser caracterizada, é necessário
tanto que se demonstre as circunstâncias do caso, então algum vínculo entre os dois cargos e também a gravidade da situação. E o segundo ponto, que aí sim tem relação com as teses 5 e 6, é que a gente não pode confundir uma coisa com outra coisa. As instâncias criminal, civil e administrativa, elas são independentes. Então, administrativamente, é possível o indivíduo ser condenado à cassação de aposentadoria. Que você imagina? Foi proposta uma ação civil pública por ato de improbidade administrativa em face do Policarpo Quaresma. E aí, quando ele vê que está dando ruim, o que ele faz? Ele já tem tempo para se aposentar, ele vai lá faltando um mês para sair a sentença, ele pede a aposentadoria. E aí, o que ele pensa? Eita, escapei. Por quê? Porque aqui na ação de improbidade administrativa não cabe cassação da aposentadoria. E aí ele escapou em termos. Por quê? Porque nada impede que seja proposto também um PAD, um processo administrativo disciplinar pelo mesmo fato, e nesse PAD ele pode perfeitamente ser condenado à cassação da aposentadoria. E se for crime, ele pode também ser processado criminalmente, também ser preso, também ser punido ali criminalmente. Então, são esferas absolutamente independentes. Então, não confunda as coisas. Quando a gente fala aqui que na ação de probidade administrativa não cabe a cassação da aposentadoria, não quer dizer que ele não possa perder a aposentadoria em um processo administrativo disciplinar. A tese 8 ficou da seguinte forma: na ação civil pública por improbidade administrativa, por critério de simetria, é incabível a condenação da parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do Ministério Público, salvo comprovada má-fé. Amigos, essa tese está contextualizada lá no novo artigo 23b, que foi inserido pela Lei 14.230. Qual é o detalhe? Antes mesmo desse artigo 23b, já se aplicava o artigo 18 da Lei 7347 no âmbito das ações civis públicas por ato de improbidade administrativa. O que o artigo 18 diz? Que nas ações de que trata essa lei, não haverá adiantamento de custas, emolumentos, honorários periciais ou de quaisquer outras despesas, nem condenação da associação autora, salvo comprovada má-fé, em honorários de advogado, custas e despesas processuais. E aí o artigo 23b, ele vem para mais ou menos incorporar isso que está aqui no artigo 18, na Lei 8.429. O que ele traz? Nas ações e nos acordos regidos por essa lei, não haverá adiantamento de custas, de preparo, de emolumentos, de honorários periciais e de qualquer outras despesas. Parágrafo 1º. No caso de procedência da ação, ou seja, quando o réu for condenado, as custas e demais despesas serão pagas ao final. Então, nesse caso de condenação, custas e despesas serão pagas ao final. E parágrafo 2º, haverá condenação por honorários de sucumbência em caso de improcedência da ação de improbidade administrativa, se comprovada má-fé. Então, o Ministério Público, ou quem quer que seja, propôs uma ação por ato de improbidade administrativa em face de Joãozinho, de Pedrinho, e essa ação depois se percebeu que foi uma ação proposta inclusive com má-fé, então nesse caso haverá condenação por honorários de sucumbência. E aí a tese traz uma lógica de simetria. Ela diz, ora, se o autor, no caso de improcedência, não vai pagar honorários de sucumbência ao réu, salvo comprovada má-fé, então réu também não vai pagar ao autor no caso de procedência, salvo comprovada má-fé. Só que aí a coisa não é tão simples assim como parece também. A gente vai aprofundar um pouco essa tese e também problematizar aqui alguns pontos. Mas, professor, já basta os problemas que a vida me dá, eu não preciso de mais problemas. Eu sei, mas estamos aqui gravando 9h40 da noite da sexta-feira, então a gente está aqui para trazer problema. Primeiro ponto, não confunda as custas e demais despesas processuais com os honorários de sucumbência.
O artigo 23b, parágrafo 1º, diz que no caso de procedência da ação, ou seja, quando o réu for condenado, as custas e demais despesas processuais serão pagas ao final. O que são as custas? São aqueles valores devidos ao Estado como remuneração pela prática dos serviços judiciários. São, então, valores de natureza tributária. E as despesas? São aqueles gastos que não possuem natureza tributária. Então, por exemplo, honorário de perito, porte de remessa e retorno de autos e etc. E os honorários de sucumbência são aqueles valores que são devidos ao advogado pela parte sucumbente. Então já ficou claro aqui que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Quando o réu, o demandado, ele é condenado na ação pública por improbidade administrativa, ele vai pagar as custas e despesas. E os honorários de sucumbência? Ele vai pagar se houver má-fé. Se não houver má-fé, não vai pagar. Isso está na lei especificamente? Não, não está, mas se entende por uma questão de simetria, já que o autor não paga, salvo se houver má-fé. Mas aí a gente vai para outro ponto, que aí sim é importantíssimo. É possível a condenação em honorários de sucumbência em favor do Ministério Público? E aí existe uma divergência, porque existem decisões, inclusive da primeira sessão do STJ, dizendo que não cabe em nenhum caso. Só que existem decisões até mais recentes dizendo que cabe, mas somente no caso de comprovada má-fé. Então, assim, em regra, a regra é que não cabe. Mas quando houver má-fé do demandado, então, nesse caso, seria possível a condenação dele em honorários de sucumbência. E aí eu encontrei até uma decisão aqui bem interessante, que nesse caso concreto, o que aconteceu? O tribunal de origem fixou honorários de sucumbência em favor do Ministério Público e o Ministério Público requereu querendo a majoração dos honorários. E não houve recurso da outra parte, então houve trânsito em julgado para outra parte. E aí, quando esse recurso chegou ao STJ, o STJ decidiu que não seria sequer cabível esses honorários de sucumbência, mas que, como já houve trânsito em julgado para outra parte, ele não teria como fazer ali uma reformácio in pejus, não houve recurso da outra parte. Então, manteve-se aquela condenação, mas o STJ, nessa ocasião, já em 2018, a primeira turma do STJ, disse que não seria possível sequer a condenação, mas nesse caso específico, como não houve recurso da outra parte, não seria possível a reformácio in pejus. E aí vamos para a próxima problematização. Mas, professor, com a Lei 14.230, a legitimidade para propor a ACP por improbidade administrativa não passou a ser exclusiva do Ministério Público? Veja só o que diz o artigo 17. A ação para aplicação de sanções de que trata essa lei poderá ser proposta pelo Ministério Público e seguirá o procedimento comum previsto no CPC, salvo o disposto nessa lei. E aí o que acontece? Acontece que em sede cautelar, o STF já decidiu que a legitimidade concorrente do MP com a pessoa jurídica interessada permanece existindo. Então, esse dispositivo ele não tem aplicação prática nesse momento. Esse dispositivo ele teve, na verdade, uma interpretação conforme a Constituição. Então, nesse momento, permanece também aquela pessoa jurídica de direito privado interessada na causa, ela também continua podendo propor ação civil pública por ato de improbidade. E aí um detalhe interessante é que o artigo 3º da Lei 14.230, ele trouxe um prazo de 1 ano a partir da publicação da lei para o Ministério Público manifestar o interesse no procedimento das ações de improbidade que foram ajuizadas pela Fazenda Pública, inclusive em grau de recurso. E aí esse artigo está com eficácia suspensa, porque se entendeu que essa legitimidade das pessoas jurídicas interessadas permanece existindo tranquilamente. Então, meus amigos, eram essas as problematizações. No final das contas, a tese é a seguinte: na ação civil pública por ato de improbidade administrativa, por critério de simetria, é incabível a condenação da parte vencida ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor do Ministério Público, salvo comprovada má-fé.
Por que se decidiu isso? Porque a lei, o texto expresso da lei, tanto do artigo 18 da lei da ACP, quanto do parágrafo 2º do artigo 23b da lei 8429, dizem que só haverá condenação do autor em honorários de sucumbência quando houver má-fé. Então, da mesma forma, só haverá condenação do réu quando houver má-fé. A tese 8 ficou com o seguinte texto: por se tratar de instâncias independentes, a eventual sanção imposta no âmbito da Justiça Eleitoral não inviabiliza nova condenação, ainda que pelos mesmos fatos, por violação da lei de improbidade administrativa, pois não há falar em bis e idem. E veja só, a gente conversou sobre algo semelhante a isso lá naquela tese sobre a cassação da aposentadoria, onde nós conversamos que na ação de improbidade administrativa não é possível a pena de cassação da aposentadoria, mas que nada impediria um PAD, por exemplo, onde se aplicasse essa sanção. Aqui também a lógica é semelhante. São instâncias independentes, então uma sanção no âmbito da justiça eleitoral não inviabiliza uma nova condenação pelos mesmos fatos por violação à lei de improbidade administrativa. E aí vamos para um caso concreto adaptado. O Aristeu, prefeito de Quixeré, fora do período em que a campanha eleitoral é permitida por lei, organizou com dinheiro público um grande evento de inauguração de um banco de praça. E aí, na verdade, esse evento foi um grande comício. E lá ele levantou uma camisa com os dizeres: em 2020, vote 20, número do seu partido. O Aristeu foi então condenado pela Justiça Eleitoral ao pagamento de multa, e o Ministério Público também propôs uma ação civil pública por ato de improbidade, no qual o prefeito foi condenado ao pagamento de multa civil, além da determinação de ressarcimento ao erário. Ressarcimento ao erário exatamente pelo valor que foi gasto na organização dessa inauguração de banco de praça, que na verdade foi um grande comício. E aí o Aristeu recorrendo, dizendo: olha, ser condenado aqui na Justiça Eleitoral, tudo bem, mas ser condenado 2 vezes, chato, né? Quero não. Mas aí mesmo assim não teve jeito, ele foi condenado 2 vezes pelo mesmo fato. Uma vez no âmbito da Justiça Eleitoral e outra vez no âmbito de uma ação de improbidade administrativa. E aí o detalhe, um questionamento que pode surgir: é possível, inclusive, a determinação de ressarcimento ao erário nessa ação de improbidade? E aí a resposta é que não é só possível, como é necessário. E aí eu quero que vocês lembrem, isso aí a gente conversou muito em um podcast anterior, que a determinação de ressarcimento ao erário sequer é uma sanção propriamente dita, é uma consequência do ato de improbidade. Então, inclusive, essa determinação de ressarcimento ao erário ela é imperativa, ela é necessária. A tese 9 ela vai também no mesmo rumo, mesma lógica, olha só. Não configura bis e idem a coexistência de acordo condenatório do Tribunal de Contas ao ressarcimento ao erário e de sentença condenatória em ação civil pública por ato de improbidade. Então imagina aí que o Aristeu, prefeito de Quixeré, ele praticou mais uma peripécia e ele foi, por conta disso, condenado pelo Tribunal de Contas a ressarcir o erário e também condenado a ressarcir o erário em uma ação civil pública por ato de improbidade administrativa. E aí vai a mesma lógica. E aí a pergunta é possível essas 2 condenações? É possível a coexistência desses 2 títulos? Porque, veja bem, essa condenação do TCU também é um título executivo. Então, é possível que esses 2 títulos executivos coexistam? Sim, é perfeitamente possível. Isso quer dizer que o Aristeu vai ter que ressarcir o erário 2 vezes? Então, vamos dizer que ele causou um prejuízo de R$1 milhão, ele foi condenado aqui 2 vezes, em 2 esferas. Ele vai ter que ressarcir 2 milhões? Não. Ele vai ressarcir 1 milhão. A grande questão é que existem aqui 2 títulos executivos contra ele. Um decorrente lá da condenação no Tribunal de Contas e outro decorrente da condenação em uma ação civil pública por ato de improbidade. A tese 10 ficou da seguinte forma: a aplicação da pena de suspensão dos direitos políticos por ato de improbidade administrativa
prevista no artigo 12 da Lei 8.429, pode ser mitigada, hipótese em que deve ser considerada a gravidade do caso e não a função do acusado. Então, primeiro ponto, vamos conversar novamente sobre as sanções aplicadas em virtude de atos de improbidade. Onde é que estão essas sanções? Lá no artigo 12. E aí, lembrando que a gente tem no artigo 9 os atos que importam enriquecimento ilícito, artigo 10 os que causam prejuízo ao erário e artigo 11 os que atentam contra princípios da administração pública. Em quais desses casos é possível a suspensão de direitos políticos? É possível no caso de enriquecimento ilícito, artigo 9º, e de prejuízo ao erário, artigo 10º. No primeiro caso, até 14 anos de suspensão, no segundo caso, até 12 anos. E lembrando que a gente tem uma tabelinha bem exemplificativa lá no nosso material escrito, então não deixem de dar uma olhada para poder fixar bem direitinho. E aí vamos aqui para um caso concreto. O Walt Disney, prefeito da cidade de Amanaiara, realizou viagens de lazer acompanhado de uma servidora municipal, utilizando-se de verbas públicas. Além disso, o prefeito pedia reembolso de despesas que de fato não ocorreram, e para tanto ele se utilizava de recibos emitidos em datas e locais divergentes. Foi proposta uma ação civil pública por ato de improbidade, e dentre as sanções aplicadas, Walt Disney teve os seus direitos políticos suspensos por 8 anos. E aí, qual foi o argumento do Ministério Público para sustentar essa suspensão de direitos políticos? Ele disse, olha, eu sei que o valor do dano causado não foi tão grande, foi em torno de 7,9 mil reais, aqui no exemplo concreto que a gente trouxe. Só que esse ato foi especialmente reprovável porque o réu é o prefeito do município. Então, em virtude do cargo público que ele ocupa, essa lesão causada ela é especialmente grave. E o que o STJ entendeu? Ela entendeu que não, que na verdade ali houve um excesso, porque a sanção de suspensão de direitos políticos ela deve ser reservada àqueles casos mais graves. E aí deve-se olhar a gravidade do fato, e não o cargo público ocupado pelo agente. Então, o fato dele ser prefeito aqui não vai influenciar necessariamente na aplicação ou não dessa sanção. O que vai influenciar diretamente é o tamanho da lesão causada, a gravidade da lesão em si. E aí, esses foram os argumentos e foram mantidas aqui, a título de curiosidade, o pagamento de multa civil correspondente a 3 vezes o valor das passagens emitidas e 2 vezes o preço das emitidas em benefício da servidora, além do ressarcimento ao erário. Então, assim, foram mantidas outras sanções, mas realmente a sanção de suspensão dos direitos políticos, essa foi afastada porque o STJ entendeu que foi excessiva. E aí lembrando que o caso concreto aqui é adaptado, especialmente em relação aos nomes do prefeito e da cidade. Então não foi o Walt Disney, prefeito da cidade de Amanaiara, que fez isso daqui. E a última tese do dia é bem interessante. Ela ficou da seguinte forma: o agente político eleito tem legitimidade ativa para ajuizar pedido de suspensão com o objetivo de sustar os efeitos de decisão que o afastou cautelarmente do cargo para apuração dos atos de improbidade administrativa. O que é esse afastamento cautelar? Ele está previsto lá no artigo 20 da Lei 8.429, que diz que a perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos só se efetivam com trânsito em julgado da sentença condenatória. Entretanto, parágrafo 1º, a autoridade judicial competente poderá determinar o afastamento do agente público do exercício do cargo, do emprego ou da função, sem prejuízo da remuneração, quando a medida for necessária à instrução processual ou para evitar a iminente prática de novos ilícitos. Veja só os dois motivos que podem ser já: necessidade para a instrução processual ou para evitar a iminente prática de novos ilícitos. Parágrafo 2º, o afastamento previsto no parágrafo 1º desse artigo será de até 90 dias, prorrogáveis igualmente uma única vez por igual período e mediante decisão motivada. E aí vamos lá, vários pontos aqui. Primeiro ponto, vocês estão vendo como é excepcional essa possibilidade de afastamento do agente público.
Isso aqui é algo cautelar, é algo absolutamente excepcional. Então, para que se seja possível esse tipo de afastamento, é necessário uma demonstração prática e concreta da iminente prática de novos atos ilícitos que aconteceria caso esse indivíduo permanecesse no cargo, ou uma demonstração também muito clara do prejuízo à instrução processual. Para quem quiser aprofundar isso aqui um pouco mais, nos podcasts anteriores a gente tem uma tese que fala bem direitinho sobre isso aqui. E aí o segundo ponto. O que é esse tal desse pedido de suspensão? E aí, meus amigos, o pedido de suspensão, ele é um incidente processual por meio do qual uma pessoa jurídica de direito público ou Ministério Público requer ao tribunal que é competente para julgar o recurso que ele suspenda a execução de uma decisão. E qual tem que ser o fundamento desse pedido? Tem que ser a necessidade de evitar uma grave lesão à ordem, à saúde, à segurança ou à economia pública. Esse pedido, meus amigos, é um pedido que tem uma natureza muito mais política, inclusive existe uma divergência. Então, por exemplo, o STJ, a primeira turma do STJ, tem decisões no sentido de que sequer cabe um recurso especial contra essa decisão proferida no âmbito do pedido de suspensão, porque se trata de uma decisão de caráter eminentemente político. Já existem decisões, por exemplo, da primeira turma do STF, que determinam que essa natureza não é estritamente política, ela é também jurisdicional. Então, até mesmo a questão da natureza jurídica desse pedido é controversa na jurisprudência. E onde é que está esse instituto? Onde é que ele é previsto? E aí ele é previsto em vários locais. Então, ele é previsto, por exemplo, no artigo 12, parágrafo 1º da lei da ACP, no artigo 4º da lei 8437, no artigo 1º da lei 9494. Então, assim, em várias leis. Então, aqui, por exemplo, na lei do habeas data, lei do mandado de segurança, lei dos processos originários de tribunais, lei da tutela antecipada contra a fazenda pública, lei da concessão de medidas cautelares contra atos do poder público. Então aí a gente tem vários diplomas, onde esse tipo de previsão existe. E aí quem é que tem legitimidade para fazer esse tipo de pedido? Em regra é a pessoa jurídica de direito público ou o Ministério Público. São esses dois indivíduos que têm legitimidade para esse tipo de pedido. Só que aí eu vou trazer aqui um caso concreto bem interessante. Veja bem, o Ministério Público propôs uma ação civil pública por ato de improbidade em face de Epitácio, prefeito da cidade de Cabrobó. E aí, na ação, o Ministério Público requereu o afastamento cautelar do Epitácio do cargo, alegando que a medida era necessária à instrução processual e também para evitar a prática de novos ilícitos. E aí foi demonstrado realmente a necessidade e a medida cautelar foi deferida. E aí o Epitácio, ele que não é Ministério Público e que também não é pessoa jurídica de direito público, ele foi lá e propôs um pedido de suspensão de segurança. E qual foi o argumento dele? Foi o de que o seu afastamento implica risco ao interesse público na medida em que invalida um mandato que foi legitimamente otorgado pelo povo. Esse foi o fundamento. E aí? O Epitácio ele é legitimado para esse pedido de suspensão da segurança? Ele é. Olha só que interessante. O agente político tem legitimidade ativa para ajuizar pedido de suspensão, visando subtrair eficácia de decisão judicial que o afastou do cargo. Veja só que interessante. Professor, e se fosse o Lineuzinho, que é servidor público lá da Vigilância Sanitária de Cabrobó, ele ia poder entrar com esse pedido de suspensão da segurança? Não, ele não ia não, porque ele não é agente político. Porque, veja bem, o que embasou aqui, essa possibilidade de pedido pelo prefeito municipal, é o fato de ele ser um agente político. Então, ele está ali por conta dos votos que ele recebeu do povo. Então, realmente, ele pode trazer ali essa argumentação no sentido de que o seu afastamento, pelo menos em tese, poderia trazer um risco ao interesse público, com afastamento daquilo que foi decidido pelo povo na eleição.
Então, meus amigos, por hoje foi isso. Eu agradeço muito a você que ouviu até aqui e agradeço muito a você que tem vindo sempre aqui, que tem nos ouvido, que tem compartilhado e faço aquele convite para quem ainda não conhece o nosso clube de membros, o Clube da Lei, que acesse legislaçãointegrada.com.br, faça o cadastro gratuito no nosso site para ver como é que funciona a nossa plataforma, acesse o nosso Drive, todos os nossos materiais gratuitos para que você possa conhecer como é que funciona esse método, que te permite um estudo bem completo de lei seca e jurisprudência de uma forma bem integrada, bem contextualizada, além de te dar acesso a todos os planos de leitura de todas as carreiras de uma forma ilimitada. Assim, a gente te garante um estudo bem continuado, um estudo de longo prazo, para que você tenha o melhor desempenho possível nesse estudo continuado, sem decoreba, realmente um estudo integrado de lei seca e jurisprudência. Então, meus amigos, por hoje foi isso. Aguardo vocês na próxima. Até mais.